Bom dia a todos, espero que todos estejam me ouvindo bem. Ah, Vamos iniciar então o webinar. Eu atrasei aqui propositalmente 5 minutos porque algumas pessoas acredito que estavam instalando o aplicativo, algumas pessoas também estão tentando assistir pelo celular e eu sei que leva um tempinho para instalar o aplicativo, mas vamos começar então. Eu sou João Kobuchevski, já trabalho na IFM mais de 8 anos e sou responsável pela divisão de produtos voltados aí para controle e automação, para automação de máquinas, principalmente máquinas móveis, né? E que envolve aí vários produtos que eu vou estar abordando aqui nessa apresentação, nesse webinar, né? Primeiramente, um bom dia e ótima saúde a todos aí frente a esse cenário. A IFM, vocês devem conhecer bastante a linha de produtos. E só uma informação, um asterístico aqui, né, um adendo. A apresentação eu estou colocando ela em inglês, porque eu tenho colegas da América do Sul participando. Então, de uma forma de ajudar o pessoal, eu mantive o PowerPoint em inglês, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pontual, vocês podem entrar em contato comigo posteriormente, que eu vou estar tirando com cada um de vocês. A IFM ela já tem mais de 40 anos de experiência em desenvolver alguns sensores voltados para aplicações de máquinas que se movimentam, né? Então, diferente de máquinas industriais, né, que ficam no ambiente controlado, né, é, essas máquinas elas se submetem a temperaturas diferentes, né, umidade, poeira, vibração. Então, desde um simples sensor indutivo, né, até displays complexos, né, a IFM ela tem um hardware diferenciado, né, uma especificação, né, é um hardware mais robusto, é um item mais robusto, diferenciado para essa aplicação. Mas que também, que é uma coisa que eu vou comentar nesse webinar, é que esses controladores, esses displays também podem ser aplicados no ambiente controlado, né, no chão de fábrica, normalmente, como qualquer CLP, como qualquer IHM do mercado, né? E eu vejo vantagens em você utilizar esse equipamento, esse controle FM. Então, você que já conhece sensor FM, que tem confiança na qualidade, eu peço para que vocês também olhem com bons olhos também essa linha de produtos FM para controle e monitoramento e utilizem também aí em conjunto com o sensor da FM que você adquire, né? Então, vários itens. São CLPs, né, que eu vou comentar aqui, vou usar o termo controlador, né? Temos também módulos de I/O, módulos de entradas e saídas de expansão. A IFM também possui unidades de operação e monitoramento, que são as IHMs, né? São as interfaces homem-máquina, né? A IFM possui também câmeras para aplicações móveis, e aí a gente vai comentar de câmera 2D, né? Câmera analógica, de imagem, como também câmeras 3D. A IFM também possui soluções de diagnóstico e serviço remoto. Sim, é possível a gente monitorar um equipamento móvel remotamente via sinal de celular, via 3G, 4G, né? Saber o posicionamento desse equipamento, né? Nós temos acessórios, né? Que são conversores de sinal, né? Por exemplo, você converter uma saída PWM para uma saída 4 a 20 ou de 0 a 5, 0 a 10. Então, são alguns acessórios nesse sentido. E uma vasta linha de sensores voltados para aplicações móveis, né, com especificações para esse tipo de equipamento, né, esse tipo de aplicação. Ah, com esses produtos, a gente acaba tendo como foco alguns segmentos de mercado, né, que também eu incluo aqui o industrial, né.
mas há 25 anos que a IFM já desenvolve controladores e HMs voltados para máquinas de construção, agricultura e também automação florestal, equipamentos para uso municipal, né, como por exemplo aqui um limpa-pista, ou então um coletor de lixo automatizado, e também na parte de transporte e logística, que a gente pode incluir aqui, por exemplo, equipamentos dentro de aeroportos, para transporte de malas, por exemplo. Como eu comentei com vocês, esses produtos eles têm algumas diferenciais frente aos industriais, né? São produtos com grau de proteção IP67, né? Então, total proteção contra poeira, por exemplo, né? E ainda é possível você ter o equipamento submerso por alguns minutos, né? Por 30 minutos a 1 metro. Então, a proteção contra a água, por quê? O equipamento ele pode ficar exposto, como eu digo, exposto a uma aplicação fora de estrada, uma aplicação externa. Então, chuva, água, umidade, isso é comum, né, nesse tipo de aplicação. Um ponto importante aqui também, temperatura estendida, né? Não acontece, só tive um problema aqui no PowerPoint. No caso, não é comum, né, a temperatura negativa no Brasil, mas podendo chegar em alguns países da América do Sul, com certeza, né, no sul da Argentina, Chile. Por quê? Porque alguns equipamentos... Deixa eu mudar então um pouco aqui a apresentação. Bom, vamos tentar novamente. Alguns equipamentos operam, né, para, por exemplo, para remoção de neve da estrada. Por isso aqui a temperatura negativa. Deixa eu só fazer uma alteração aqui na minha apresentação. Acredito que aqui vai corrigir esse bug que está ocorrendo. Bom, espero que agora pare de ocorrer essa alteração no PowerPoint. E também temperaturas altas, né? Aqui, esse sim, um cenário possível aqui no Brasil, o equipamento chegar a temperaturas aí de 50 a 60 graus, né? Então, o equipamento ele aguenta assim temperaturas até 85 graus Celsius. Metal housing que a gente comenta, fala que é o tipo de encapsulamento, né? Do equipamento, ou a caixa, né? Ou a proteção do, do, do componente, né? São vários tipos, né? Até plásticos para uso, por exemplo, dentro de cabines, né? Ou de metal, né? Para ficarem expostos também fora do equipamento. E aqui um outro ponto importante, um grande diferencial frente a controladores e HMs industriais, né? É o range de alimentação, né? Um range estendido de alimentação. São sensores ou são controladores HMs que trabalham na faixa de 8 a 32 volts. Por que isso? Porque muitos equipamentos, a maioria dos equipamentos que se movimentam são alimentados com bateria, né? E nós sabemos que existem baterias de 12 e 24 volts, né? Então, tanto num cenário quanto no outro, né, eu vejo aí, pela minha experiência, que 50% das aplicações são 12 volts e 50% 24 volts. Então, para atender ambas as aplicações, a temperatura a tensão de alimentação é estendida, né? Uh, uma forma de vocês que conhecem já ou não conhecem o site da FM, é muito fácil, né, a gente encontrar esses produtos, né? Bastando vir aqui no site e clicar em produtos, vocês vão ver um seletor para sistemas para máquinas móveis, né? Onde vocês vão encontrar todos os itens que eu vou começar a descrever a partir de agora, né? Então, o site é muito fácil de você encontrar esses produtos dentro do site. Eu sugiro depois vocês posteriormente consultar, inclusive documentação, desenhos CAD, a parte de software, ela fica disponível em serviço, downloads, basta você fazer um pequeno cadastro,
né? Onde você tem aqui esse meu IFM, você pode ter acesso a toda a documentação e todas as ferramentas de programação da IFM facilmente. Quando eu digo, o tópico dessa apresentação, né, é a automação de pequenas máquinas, né? Por quê? Soluções, a ideia aqui é eu apresentar para vocês soluções baratas para controle de máquinas pequenas ou de automações pequenas, né? Que, por exemplo, hoje você não tem a presença de um CLP ou de uma IHM, mas gostaria de implantar um controle, de você melhorar, você otimizar, você implementar uma automação no equipamento de baixo custo, né? A IFM ela tem um portfólio, né, que atende desde as máquinas mais simples até máquinas mais complexas, né? Então aqui eu tenho achei um gráfico bastante interessante que a gente se encontra até no catálogo de produtos, né, onde exemplifica isso, né? Então qual que é o meu foco hoje dessa webinar, né? É falar do Basic Controller, né, e do Basic Display, né, que são para pequenas automações, né? Óbvio, eu vou comentar também um pouco das outras soluções IFM para automação de máquinas mais complexas. Isso também aplica à indústria. Caso você tenha a necessidade de também ter uma IHM maior, por exemplo, uma IHM com mais recursos, né? Por exemplo, com recursos de conectividade à internet, é óbvio que eu vou sugerir para vocês a família mais nova, né? Por exemplo, EcoMaster Display 12 polegadas, 5 polegadas. Eu vou comentar um pouco dessas soluções também, mas o foco é inicial a gente começar aqui pela linha básica, né? Essa linha básica, né, a gente fala de Basic Controllers, né? A gente tem aqui alguns modelos, né, que são cartões, né, de tamanho bem pequeno, né, fáceis de instalação, né? Existe um diferencial aqui, o grau de proteção desses cartões é IP20, então a gente foca aqui uma proteção dentro de cabine, né? É necessária a proteção contra a água, mas a proteção contra vibração, choque, imunidade eletromagnética é a mesma, né? A única coisa que para você diminuir custo, né, nós temos que tirar recursos aqui para atender pequenas máquinas. Mas, porém, né, ela é um controlador, no meu ponto de vista, muito poderoso, né? Ele é otimizado para o controle de máquinas simples, né? Conexão com sensores e atuadores, né? Bem fácil. É um controlador que a gente vai ver, tem entradas analógicas, tanto medição de corrente 4 a 20, medição de tensão, né? Ele também tem entradas de medida de resistência, então, por exemplo, se você quer monitorar uma temperatura de um sensor de um NTC ou de um PTC, ou de um PT100, um PT1000, é muito fácil, você pode ler diretamente. Ele tem entradas NPN, tem entradas PNP. As entradas são multifuncionais, então o pino você pode configurar, né, o pino de entrada você pode configurar, eu vou mostrar depois um pouco no CodeSys, na ferramenta de programação, como fazer isso, né? E as saídas também, né? Algumas saídas são PNP, a maioria delas, né? Todas as saídas podem trabalhar com o modo PNP, algumas saídas NPN. Como esse controlador é voltado para automação de máquinas móveis, a gente tem muita presença de hidráulica, de válvulas proporcionais. Então, praticamente todas as saídas dos CLPs da IFM, dessa linha nessa divisão, possuem a característica de PWM, né? Inclusive PWM com controle de corrente, que a gente fala que é o PWMI, né? Ao invés de você controlar, né, o duty cycle do PWM, você na verdade controla realmente a corrente na saída. Então você tem uma precisão grande aqui para fazer o controle de válvulas proporcionais, né? A ideia é você controlar a vazão e você pode estar controlando um avanço de um cilindro, como você pode também estar controlando a rotação de um motor hidráulico, né? É uma solução bem interessante, um custo muito interessante. O custo-benefício desses módulos é muito interessante, é o foco que eu quero apresentar. Não só controlador, também existe a linha de Basic Display, né? Com o intuito da gente poder monitorar as informações e também
uma forma de alterar set points, né, do seu processo, né? Você configurar ranges ou configurar características ou até mesmo operar o equipamento através da EHM, né? Essas EHMs de entradas têm grau de proteção IPX67, né? São EHMs coloridas e hoje a gente tem dois modelos, de 4,3 polegadas e 2,8 polegadas, né? Solução fácil de montar. A gente vai ver que a comunicação entre controlador e HM é CAN, né? O CAN ele é muito utilizado em equipamentos móveis, na indústria automotiva e também nesses equipamentos. É possível também a gente ter meio físico Ethernet, né? Mas o CAN é muito empregado. A gente reforça aí o fato de ser uma rede com bastante imunidade a ruído, é um par diferencial de dados, né? E já existe aí décadas, né, que vem sendo utilizado no ramo automotivo, vamos dizer, né? Mas é muito fácil, né? Eu vou dar um breve geral de como fazer uma comunicação via Network Variables em cima do meio físico CAN, através do CodeSys. Então, para você que não tem experiência em rede CAN, no primeiro momento você não precisa se preocupar, porque existem maneiras, no primeiro momento, isso facilitar a você estabelecer uma comunicação entre HM e controlador, né? Depois você pode se aprofundar, óbvio, em rede CAN, mas não é tão complicado assim. A IFM também possui módulos de I/O, né? De modo ao quê? Para você expandir, né? Você tem como posso dizer, uma automação descentralizada, né? Então, ao invés de você concentrar os pontos de entradas e saídas num único painel, num único ponto do equipamento, você às vezes pode dividir esses pontos, espalhar pelo equipamento, e com isso você tem uma rede CAN, né? Uma rede de dados, um bus de dados nesse equipamento e com I/O distribuído, né? Então, de uma forma similar aos mestres I/O-Link da IFM, ou essa topologia de I/O distribuído, numa máquina móvel, a gente tem a mesma ideia, né? A diferença aqui é que não existe a presença ainda do IO-Link, né? Teremos no futuro módulos IO-Link para aplicações de máquinas móveis, mas hoje não existe um apelo grande para isso. E também o foco aqui é o sensor mais simples, é o 4A20, né? Então, você pode ter uma automação descentralizada, onde a gente vai ver também que esses módulos eles podem também atuar como controlador, né? A gente pode trabalhar tanto como slave ou também como um mestre, né? Ou como um tomador de decisão, né? Ele pode ler uma entrada, você desenvolver a sua lógica dentro desses módulos de I/O e eles também tomarem a decisão da saída. Então aqui, uma forma bem simples, né? Onde eu quero chegar nessa apresentação, né? A IFM lá possui soluções simples, né? Controladores baratos para fazer automações simples. Por exemplo, aqui como monitoramento de entradas, né? Botões, sensores indutivos, capacitivos, sensores, né, com saída digital, né? A IFM lá possui uma vasta, né? Carteira de sensores, soluções, né? Pressão, né? Como também aqui a gente pode ter não IFM, né? Como por exemplo aqui um PTC, né? Sensor de temperatura, né? Simples, né? Como eu falei, o CLP ele tem entradas resistivas, então a gente pode monitorar facilmente um sensor NTC, um PTC, né? Se você tiver até o datasheet desse sensor, onde com 3 pontos a gente consegue linearizar a curva desse sensor. Então, assim, como também aqui a boia de combustível, né? O nível de combustível do equipamento, né? Geralmente é uma resistência de 10 a 100 ohms, que é facilmente monitorado. Então, é muito fácil monitorar o nível de combustível, né? E como eu falei, né, botões, entradas digitais, entradas de 0 a 10, 0 a 5, né, então eu acabo que 100% dos sensores, né, eu consigo monitorar.
Com relação à capacidade de pontos de entrada, né, essa solução básica ela pode chegar até 12 entradas, né, nas quais até 4 entradas analógicas. E é muito fácil também você expandir. Às vezes você pode colocar 2 controladores desses, dependendo da quantidade, ou então aí partir para controladores com mais pontos. Mas como o intuito aqui são máquinas pequenas, né, eu acredito que 4 entradas analógicas e com mais 8 entradas digitais atende a maioria das automações. E na mesma forma a saída, né? Eu tenho controladores que iniciam com 8 saídas, né? Então, é muito fácil, são saídas de 1 ampere, 2 amperes, é muito fácil controlar, por exemplo, válvulas proporcionais, ou uma solenoide simples on-off, ou até uma iluminação, ou uma sirene, né? Então, são saídas protegidas, né? A gente tem aquele diodo de tensão reversa já incorporado na saída, são saídas robustas, algumas delas têm diagnóstico de curto, né? Tem proteção, né? E esses cartões, né? Essa linha básica, ela tem duas interfaces CAN independentes. Então, por exemplo, aqui eu desenho em azul, né? Uma comunicação CAN entre o controlador e a IHM, né? A IHM é bem fácil, é um conector M12, você alimentação e 2 fios de rede CAN, né? Ambas plataformas aqui possuem o mesmo poder de processamento, o mesmo microprocessador interno, né? E inclusive o sistema operacional é igual para os dois, né? Então a FM ela também são estruturas de hardware com componentes semelhantes, né? Aqui também, como eu comentei, o I/O Control ele também pode atuar como um Slave CAN Open, né? Então, por exemplo, você pode utilizar também a IHM como controlador, tá? Sim, as IHMs da FM você pode desenvolver o código de controle dentro dela, né? Então, além da função de você monitorar, exibir uma informação na tela ou ligar e desligar o equipamento, através da rede CAN você pode se comunicar com o módulo I/O, né, e fazer com que ele controle esse equipamento. Então você pode usar, como a IHM não tem entradas e saídas, você pode usar um módulo I/O desse para ter esses pontos num ponto estratégico da máquina. A diferença entre o I/O Control, nesse caso, e do módulo e do Basic Controller é o fato do I/O Control ter grau de proteção IP67. Então você pode deixar ele fora do painel, você pode deixar ele externo, né? Ele pode, por exemplo, pegar a chuva, né? Normalmente. E aqui é a mesma ideia, né? Ele tem aqui, no caso, 8 entradas, 8 saídas, um modelo, vamos falar do modelo CR2052, né? Eu tenho 3 modelos, um com 8 entradas, 8 saídas, o outro com 16 entradas e um outro com 16 saídas, né? Então, são 3 opções aí para você escolher a melhor, né, para sua aplicação. E aqui a ideia é atuar em iluminação, em válvulas, né? Eu posso ter uma rede CAN, né? Dependendo da necessidade de eu ter 2 módulos, por exemplo, um de 16 saídas num ponto da máquina, o outro com um outro ponto da máquina com 8 entradas e 8 saídas. Então eu posso, como o CAN é um bus de dados, né? Eu posso ter N dispositivos, né? Vamos falar em até 32 dispositivos numa rede CAN se comunicando entre eles, né? Ou numa comunicação mestre-escravo, se o protocolo for CAN Open. Né? E no caso, como eu disse, ele pode atuar também como controlador desse módulo, né? Então, aqui que eu comento, né? O módulo operando como controlador. Ele interpretando os sinais dos sensores, atuando. Aqui também, creio que alguns de vocês conhecem o protocolo J939, né? O que isso significa? Né? Os motores eletrônicos diesel, né? Eles têm que ter uma unidade de processamento, uma CPU incorporada para o controle da injeção, como também tem uma série de diagnósticos, né, no motor. E a forma que o motor se comunica é via meio físico CAN e o protocolo é J939. Então, como na internet, na rede CAN a gente tem vários protocolos também. A IFM ela atende os dois principais, que é CAN Open e J939, né?
ou o Layer 2, onde você também pode vir desenvolver o seu protocolo ou interpretar um protocolo qualquer, né? Mas os hardwares da EFM já possuem stack, né? A tratativa do protocolo J269, né? Então é bem fácil você conversar com motores, você obter esse diagnóstico, você atuar no controle de RPM de um motor, se possível, né? Então, como ele possui duas CANs independentes, você pode ter esses protocolos diferentes nessa estrutura de hardware, né? Então, embora básico, né? Embora seja um controlador de entrada, eu vejo uma solução muito poderosa para automações de máquinas aí que não podem ter um custo alto de automação, né? Ela não consegue absorver um custo caro de HM controlador, mas são máquinas que exigem, né, também um poder de processamento, né? Eu queria comentar agora um pouco sobre o CodeSys. Eu vou abrir a ferramenta CodeSys agora, né, e mostrar para vocês quão fácil é a programação, né? A IFM ela não cobra pela ferramenta de programação, né? A ferramenta de programação é o CodeSys 2.3. Você pode baixar gratuitamente do site da IFM, né? Instalar em quantas máquinas forem necessárias para você desenvolver o programa, né? De certa forma, sim, você paga pelo CodeSys, só que o custo do CodeSys está incorporado ao custo do hardware. Então, quando você compra um controlador, compra um HM da EFM, né, você está sim pagando pela ferramenta de programação. Só que isso é transparente, né? Isso está incluso dentro do hardware. Então, aqui é a ferramenta CodeSys, né? Para essa linha de produtos, nós utilizamos a versão 2.3, tá? Para linhas de produtos mais novos, nós estamos já migrando para o CodeSys 6.5. Então, hoje a IFM ela utiliza ambas versões, né? Então, rapidamente eu vou mostrar aqui. No caso aqui eu tenho um template, né, que é um projeto exemplo, né? Quando você instala o CodeSys, você facilmente consegue abrir projetos já iniciados, né, com código básico de controladores e HMs, né? No caso aqui do controlador, né, nós já temos uma tratativa da rede CAN, né, inicialização, habilitação da rede CAN. Para quem não conhece o CodeSys, né, é uma ferramenta baseada na norma IECM 1131-3, então ela atende todas as linguagens de programação, né, de CLPs, né? Então, por exemplo, quando eu clico em novo, em adicionar objeto, eu posso escolher todas as linguagens, né? As mais conhecidas aí, né? Ladder, Function Block Description e texto estruturado, né? Então atende a todos, né? Pessoas que estão habituadas em programar semelhante a C, eu sugiro texto estruturado. Ou então Function Block Description para você que tem mais habituado a programar nessa linguagem ou em Ladder, né? Existem bibliotecas já prontas, por exemplo, para a tratativa das entradas, né? Então, uma coisa que eu destaco aqui, né? Se você, por exemplo, quer configurar uma entrada do CLP, basta você utilizar esse function block, tá? E com ele, dependendo como você parametriza as entradas dele, né? Você consegue facilmente falar, olha, eu quero monitorar uma entrada de 4 a 20 mA. Então, basta você colocar aqui no modo o modo 7. Né? Então, se você tem um sensor de pressão da EFM com saída 4 a 20 mA, né? Por exemplo, de 0 a 10 bar, 0 a 250 bar, basta você configurar a entrada respectiva que está recebendo essa corrente no modo 7, e aqui no invalue, né, você vai ter a saída, a variável de 0 a 20 mil, que corresponde a 0,20 mil microamperes, né? E aí você pode usar, por exemplo, o lean trafo, né? Por exemplo, esse function block para facilmente linearizar, né? Uma biblioteca do CodeSys, o TIL, né? E basicamente você lineariza, né? Você transforma uma variação de 0 a 20 mil em uma saída, por exemplo, de 0 a 10 bar ou de 0 a 250 bar, dependendo da faixa de leitura do sensor, né?
para você atuar numa saída, por padrão, a saída já é digital, né? Então, o CLP ele possui aqui um mapeamento de saídas, né? Aqui no caso, o controlador CR0403, da linha básica, ele tem 12 saídas. Então, basta eu atuar nessa booleana alt04 que eu ligo uma saída, né? Mas eu preciso configurar ela como modo PWM. Então, basta eu vir em Library e utilizar aqui, no caso, o Function Block PWM1000, né? Onde eu consigo configurar a saída para trabalhar em modo PWM. Né? Então, é uma Function Block bem simples de utilizar, basta você informar a frequência de saída, qual saída que você quer utilizar esse recurso, e você entrar aqui com o valor do Light Cycle, né, em value, né, de 0 a 100%. Né? Então, se eu tenho uma saída de 0 a 12, uma tensão de alimentação de 0 a 12, de 12 volts, desculpa, eu consigo variar aí a tensão de 0 a 12 volts na saída, né, proporcional a essa percentagem. Eu reforço o CodeSys, é uma ferramenta que é muito interessante. Então, o controlador ele trabalha com ponto flutuante, ou seja, ele trabalha com variável do tipo real, né? Então, eu vejo um grande diferencial frente a controladores mais simples industriais. Muitos deles não têm essa tratativa de número real, né? Geralmente você só consegue trabalhar com Word ou um número inteiro. Aqui já é possível, né? O CodeSys ele possui vários recursos de funções, né? Matemáticas, inclusive complexas de seno, cosseno. Então é uma ferramenta muito poderosa no meu ponto de vista. Bom, voltando à apresentação, a partir de agora eu gostaria de dar um geral sobre o restante da linha da EFM, né? Não só a linha básica, a EFM também possui controladores mais complexos, né? Que para aplicações que exigem mais complexidade. E destaco aqui a linha Ecomat Controller, né? Onde, por exemplo, eu posso escolher, né, a funcionalidade de safety, né? É um controlador que pode trabalhar como um controlador seguro, né? Então, o nível de segurança SIL2, né, ou categoria 3, né? Então, ele possui entradas e saídas seguras. E você pode aqui ter dois programas separados, um para tratar a ativa da parte segura do equipamento e outro para a parte comum de automação, a parte lógica comum. Então, um exemplo para vocês, eu posso facilmente aqui interpretar um botão de emergência e acionar numa saída segura. Né? Com esse controlador, a gente pode economizar com relés de segurança ou dispositivos de segurança desse tipo. Principalmente se você tiver uma bateria de 12 volts. Né? A maioria dos relés de segurança trabalham com 24. Então, o controlador safety, ele atende, né? Evita com que a gente evita a necessidade de utilizar um conversor de AC/DC de 12 para 24 às vezes, né? E não é caro essa solução, né? Eu vejo um custo-benefício muito interessante, principalmente a linha de entrada, o CS710S, que é um controlador com menos entradas e saídas e com um custo bastante interessante. Se levarmos em consideração o poder, né, de processamento. Né? É um dos controladores aí de custo-benefício melhor do mercado hoje. Né? Destaco também a nova linha de HMs da EFM, né? Começando de 5 polegadas, 7 e 12 polegadas super wide. Né? São IHMs poderosíssimas com alta resolução, alto contraste, programadas com o CodeSys 3.5. Né? Vocês viram agora há pouco a versão 2.3, a gente já trabalha com 3.5 aqui. Conectividade total, porta Ethernet, alguns protocolos já nativos hoje, como Internet IP, TCP/IP, né? Modbus. É possível também comunicação RS-232, possui saídas USB, nós temos entrada e saída de áudio, sim, é possível mandar comandos de voz, né, comandos de áudio dentro de uma cabine com SHM.
são HMs IP67, tá? Que também podem atuar na indústria, né? Inclusive se comunicando com mestres IO-Link da IFM, né? E elas também, da mesma forma que as HMs simples, né, elas podem atuar também como controle, né? Então elas podem ser, você pode desenvolver o controlador dentro desse HM de forma que ela leia sensores através de módulos CAN, né? O controlador SCAN, como também de massas IO-Link. No futuro teremos também as versões de 10 polegadas, tá? E 12 polegadas no formato 4x3, né? Hoje as opções são essas. A IFM também possui outros módulos que a gente chama de cabine, para uso dentro de cabine mesmo, né? Que são versões aí, às vezes com configurações de saídas com maior poder de corrente, ou são módulos de expansão, né? Eu destaco esse aqui que é o Série 03, como um módulo de 16 entradas e 16 saídas CAN-Open, né? Onde você pode ter aqui a configuração no Node ID, balde rate da rede CAN, e aqui os LEDs de atuação das entradas e saídas. É um módulo bastante interessante. Como eu disse também, a FM possui ferramentas de diagnóstico remoto, né? Então, eu destaco, por exemplo, esse aqui de baixo, o CR3130. Você consegue ter uma comunicação Bluetooth ou Wi-Fi com a rede CAN, né? É uma forma de você eliminar cabeamento, e aí no range de 10 metros ou até 100, até 200 metros em Wi-Fi, você ter acesso aos dados trafegados na rede CAN, né? Ou então soluções como essa aqui, o CR3114, existe uma plataforma de nuvem aqui, uma plataforma cloud da FM, onde você, introduzindo o chip 3G, né, você consegue remotamente se comunicar com o equipamento, né, desde o controlador mais simples até os mais complexos, né. Então, nós já possuímos essa plataforma de controle remoto. Destaco aqui acessórios e sensores, né, nós possuímos câmeras 2D, né, robustas de alta proteção, proteção IP67, né, de modo a você ter, por exemplo, uma informação, uma câmera de ré, e facilmente você consegue atrelar essa imagem, né, em alguns modelos de HM. Né? Então, a HM, além de fazer o controle, além das funcionalidades dela, ela também você pode ter a imagem 2D junto à HM. Já no lado direito aqui, nós temos um monitor mais simples, né? Caso você só tenha a necessidade de ter a informação da imagem, nós atendemos também essa demanda. Um tópico interessante, né, são câmeras 3D, né? O intuito desses sensores aqui utilizam a técnica PMD da IFM, mas foram produtos desenvolvidos com o intuito de uma necessidade de anticolisão, né? Os equipamentos móveis, né? Você prevê colisão, ou evitar colisão com outros equipamentos, ou até mesmo com pessoas, é a utilização da linha O3M, né? Então, interessados, por favor, entrem em contato comigo, ou eu posso possivelmente elaborar um webinar específico para esse sensor. É um produto também desenvolvido com as mesmas características de hardware do controlador IFM e HM. Então, são câmeras mais robustas para uso externo, né, com grau de proteção IP67, temperatura estendida, a faixa de alimentação, né, também trabalha com 12 a 24 volts. Então, é um produto que vem aqui aumentar a segurança, né, do equipamento. Encoders. A FM também possui encoders para ENCAN, né? Então, para você monitorar, por exemplo, velocidade, aceleração, eu sugiro o uso dessa linha de encoders. Aqui no caso, a gente tem um RM9000, né? E a interface de comunicação é CAN Open, né? Então você não necessita levar os sinais A, B, 0, né? Até a entrada do CLP. A comunicação é CAN, o diagnóstico, né? É um encoder absoluto de 4.096 pulsos por revolução. Ele registra até 4.096 voltas no registrador interno, né? Ele funciona mesmo desenergizado, ele conta o número de voltas, né? Tem a certificação E1, que é uma certificação automotiva, né? Esse E1 eu destaco porque todos esses produtos que eu comentei possuem essa certificação automotiva, essa certificação que o diferencia um controlador, um produto
industrial para a linha móvel, né? Para uma aplicação móvel, porque são testes que a gente tem que submeter para atender essa certificação. Possuímos também RFID, né, para aplicações móveis. Então, para você monitorar, por exemplo, uma ferramenta ou identificar um operador da máquina. Então, existem RFID com saída Canopy. Então, facilmente eu consigo conectar um leitor RFID numa EHM da EFM. E também não tão importantes, né, sensores indutivos, né, para uso em aplicações mais robustas, né? Então, temperatura estendida, grau de proteção IP69K e alguns modelos com faixa de alimentação estendida. E a presença, óbvio, de aço inoxidável no corpo do sensor. E são sensores também com uma estrutura mecânica interna mais robusta, porque devido à vibração, impacto, choque, né, nessas aplicações, né? É a linha de frente, né? O sensor ele fica exposto em pontos da máquina mais extremos, né? Então, a gente destaca aqui os sensores indutivos, né? Sensores de pressão também, os transmissores de pressão, né? Transmissores de temperatura da EFM, né? Como aqui esse, né? A linha TA, né? Transmissores de temperatura, já com saída 4A20, inclusive. Nós também temos os sensores PT100, tá? Como eu falei, os controladores possuem entrada de medida de resistência, então você pode monitorar a resistência do PT100 diretamente no controlador. Ou então, você pode também usar os conversores PT100 e PT1000 para 4A20, que é a linha TP3237, por exemplo, DFM. Porém, esses conversores têm que tomar um certo cuidado, que eles são alimentados com 24 volts, né? Então, em algumas situações eu sugiro vocês ligarem o PTC direto no controlador. E carro-chefe da FM, né, sensores de pressão, né, transmissores de pressão. Alguns transmissores de pressão são desenvolvidos para aplicações mais baratas, porque não possuem, por exemplo, IO-Link, não possuem monitor, né, não possuem um display, né, para exibição da pressão. Com isso, o custo desses sensores diminui, né, e de forma a atender aí as aplicações de entrada. Mas são sensores também muito bons, com até mais robustos contra choque e vibração, né, e todo selado, né, IP69K, né. Destaco aqui a linha PA e a linha PT também, PU, né? Facilmente você consegue encontrar esses sensores no site da FM e especificar para o seu equipamento. Eu vou sugerir também para vocês consultarem o catálogo de soluções FM para uso em máquinas móveis. E lá nesse catálogo a gente descreve também todos os sensores recomendados, né, para essas aplicações. Então é isso. Eu vou aqui abrir uma sessão de perguntas. Eu quero ver se tem alguma pergunta via chat. Fico à disposição de vocês. Eu acredito que eu finalizei até em menos tempo essa apresentação. Mas aqui eu peço que anotem o meu e-mail, né? E por favor, entre em contato comigo para qualquer dúvida, qualquer necessidade técnica ou comercial nessa linha de produtos, né? Eu fico à disposição de todos e eu vou aguardar aqui alguns minutos para dúvidas e desde já agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.